Urgente. Trump defende Bolsonaro em pronunciamento histórico e alerta o mundo sobre a situação política no Brasil. Deixem o ex-presidente em paz. Em uma das manifestações mais fortes e contundentes já feitas por um líder mundial sobre a política interna de outro país, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, veio a público defender de forma direta e incisiva o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração, feita através de sua rede social Truth Social, acendeu os alertas em Brasília e reverberou com força no cenário internacional. A mensagem de Trump, marcada por tom emocional e político elevado, classifica a atual situação de Bolsonaro como perseguição brutal e injusta e acusa diretamente o governo brasileiro e o Supremo Tribunal Federal de tentarem calar o principal adversário político de Lula antes das eleições de 2026. O Brasil está fazendo algo terrível com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu tenho observado, assim como todo mundo, a maneira como eles não fazem nada, além de ir atrás dele. Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano. Ele não é culpado de nada, exceto por lutar por seu povo. Essa foi apenas uma das frases fortes ditas por Trump no comunicado. O bilionário republicano descreveu Bolsonaro como um líder forte, patriótico e grande negociador comercial, ressaltando que ele sempre colocou os interesses do Brasil em primeiro lugar. Para Trump, tudo o que vem acontecendo com Bolsonaro se trata, na verdade, de um ataque frontal à democracia brasileira, onde o verdadeiro julgamento deveria ocorrer nas urnas e não nos tribunais. O único julgamento que deveria acontecer é o julgamento pelos eleitores do Brasil. Isso é chamado de eleição. Deixem Bolsonaro em paz. A publicação gerou impacto imediato e reacendeu discussões sobre a condução das investigações contra Bolsonaro, principalmente aquelas relacionadas à suposta tentativa de golpe de Estado. Trump não economizou nas palavras e afirmou que a tentativa de impedir Bolsonaro de disputar as eleições de 2026 é um atentado direto contra a vontade popular. Trump também relembrou sua própria trajetória, afirmando que reconhece, no caso de Bolsonaro, o mesmo padrão de perseguição que ele enfrentou nos Estados Unidos. Isso aconteceu comigo 10 vezes. Mas, honestamente, o que estão fazendo com Bolsonaro pode estar sendo ainda pior. O presidente norte-americano fez ainda uma ligação clara entre o posicionamento do Brasil no cenário internacional e suas ações políticas internas. Ele alertou sobre possíveis sanções comerciais contra países que decidam se alinhar com os BRICS, bloco econômico que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e anunciou uma tarifa extra de 10% para essas nações. Qualquer país que se alinhe com políticas anti-americanas dos BRICS receberá uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções. Essa declaração, feita logo antes da defesa pública de Bolsonaro, sugere que o Brasil seria o principal alvo da nova diretriz anunciada por Trump. A análise de especialistas é clara. Trump enxerga o Brasil atual como um campo de batalha geopolítica e ideológica, e acredita que Bolsonaro representa a última barreira contra a guinada total à esquerda. Trump ainda fez menções indiretas a um possível uso da Lei Magnitsky, legislação americana que permite sanções contra indivíduos estrangeiros envolvidos em corrupção ou violação de direitos humanos. Segundo analistas, a declaração pode ser interpretada como um recado direto ao ministro Alexandre de Moraes. Há pessoas inteligentes na Casa Branca, apesar de tudo. Eles fizeram a leitura correta da situação brasileira. Estamos num momento crítico, um verdadeiro divisor de águas. No discurso, Trump faz uma clara distinção entre dois caminhos possíveis para o Brasil: o retorno à democracia plena, com eleições livres e justas, ou a consolidação de um modelo autoritário, à semelhança do que acontece em regimes bolivarianos como a Venezuela. O ponto de inflexão, segundo Trump, está na decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o caso do IOF, envolvendo o presidente Lula. Caso a corte se alinhe totalmente com o governo federal, segundo Trump, isso colocaria em risco a neutralidade e a estabilidade democrática do Brasil. Se Moraes decidir em favor de Lula, isso forçará o judiciário a manter Lula no poder a qualquer custo. E aí, para garantir sua reeleição em 2026, poderão interferir de novo no processo, como muitos acreditam que ocorreu em 2022. Trump finaliza sua fala com um apelo dramático ao povo brasileiro, classificando Bolsonaro como a figura essencial para restaurar a grandeza do país. Para ele, permitir que o ex-presidente concorra é fundamental para preservar a democracia.
O grande povo do Brasil não vai permitir o que estão fazendo com seu ex-presidente. É hora de fazer a coisa certa. A fala de Trump, carregada de simbolismo e estratégia, deixou claro que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. E agora, com um dos homens mais influentes do planeta tomando publicamente as dores de Bolsonaro, o cenário político brasileiro ganha mais um elemento de pressão, agora em escala internacional. Nos bastidores, muitos analistas consideram que essa declaração é apenas o início de uma movimentação mais ampla. A dúvida que fica é: o Brasil vai atender ao alerta ou vai seguir por um caminho sem volta rumo à instabilidade institucional? A resposta pode definir não apenas o destino de um homem, mas o futuro de uma nação inteira.